Olá, meus queridos alunos, tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente, tá? Para o nosso segundo dia de aula, para que nós possamos dar início e continuidade, tá? Aos alunos que não puderam comparecer ontem, tá? Hoje vão estar recebendo material aí. Aos demais que puderem compartilhar, tá ok? Vai ser ótimo. Hoje também nós iremos falar um pouco sobre o histórico da qualidade, como as coisas elas foram acontecendo no mundo quando se fala desse conceito, tá? E eu gostaria de perguntar de vocês, né, levar vocês ao pensamento e achar, né, gostaria que vocês dissessem, tá? Imaginassem aí, quando se fala em qualidade, o que é que vem à sua cabeça? O que vem à sua cabeça quando a gente fala em qualidade, pessoal? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Então, falar de qualidade, a qualidade ela possui vários conceitos, correto? Dependendo de pessoa para pessoa, até porque cada um tem seu modo de ser, né? As pessoas elas são parecidas, mas elas não são iguais, tá? Elas têm gostos diferentes, né? As pessoas elas têm desejos diferentes de uma para outra, mas todas têm o mesmo padrão. Porém, elas não são exatamente iguais. Então, falar de qualidade é falar daquilo que atende à expectativa, não só atende, mas como supera a expectativa de um determinado cliente. Ou seja, aquilo ali não só satisfaz, né, o cliente. Hoje em dia, o conceito de qualidade está mais apurado, né? É produzir aquilo que atenda, não só atenda e nem satisfaça o cliente, mas que supere as expectativas dele. Tem algumas empresas que elas já trabalham hoje em dia focado nisso, tá? Então, a gente vai ver como tudo isso começou, tá ok? Para que a gente possa entender como tudo começou, tá ok? Então, vem aqui comigo na tela. Queria chamar vocês aqui. A gente vai trabalhar aqui a questão do conceito, né? Então, quando vem qualidade na nossa cabeça, como eu falei para vocês, vem a questão do conceito de qualidade. E o que viria a ser esse termo, né? Qual o conceito de qualidade? Satisfação do cliente, tá? Aquilo que supera as expectativas, melhor atendimento, deve ter aparecido na cabeça de vocês maior produtividade, controle produtivo, controle preventivo, maior integração pessoal, redução de custo, redução de perdas, maior volume de vendas, visão a longo prazo, feedback rápido, preocupação no projeto, foco nos resultados, inovação e criatividade, responsabilidade social, melhoria na imagem, redução de trabalhos e maior lucratividade, correto? Então, existe N conceitos de qualidade, dependendo de pessoa para pessoa, mas os que mais são abrangentes e o que mais se enquadra dentro dos padrões atuais é esse, em que qualidade nada mais é do que um produto, tá? Ele é produzido e quando esse produto ele chega na mão do cliente, ele não só satisfaz a necessidade do cliente, mas ele supera a necessidade desse cliente, tá? Hoje em dia as empresas, as multinacionais, elas estão trabalhando focadas nisso, tá ok? Então, como foi que começou, né, esse boom da qualidade, né? A qualidade ela sempre esteve presente em nossas vidas, né? Na Idade da Pedra, tá? O que foi que aconteceu? No período paleolítico, existia muito ali aquela coleta de alimentos, né? As pessoas elas procuravam, elas comiam comida crua mesmo. E o que que acontecia? Antes da pessoa levar aquele alimento à boca, né? Ela fazia uma inspeção, é claro. Até hoje isso existe. Toda vez que você vai comer algo, você olha
Você vê se aquele alimento ele vai lhe fazer bem ou não, tá? Já está vendo, ó, já está analisando se aí ele vai atender às suas expectativas. Vocês estão entendendo? Então, estava muito relacionado à coleta ali dos alimentos, os que eram bons, os que eram ruins, tá? Das árvores, na caça também, aquele animal que estava batido, que estava doente, tá? Eles não comiam. Então, era feita uma inspeção mesmo pelos próprios consumidores, tá ok? E também acontecia também na divisão do trabalho. Mas como assim, professor? Ou seja, as pessoas que forneciam alimentos, tá? Em algumas aldeias, antes de eles receberem aqueles alimentos, o que acontecia? Acontecia uma inspeção, né? Desses produtos, tá? Desses mercados ali naquelas aldeias, tá ok? Era feita uma divisão desse trabalho. Os primeiros fabricantes, como foi que existiram assim? Na verdade, esses primeiros fabricantes, eles existiram também nas aldeias. Eles eram conhecidos como os artesãos, né, naquela época. E hoje em dia eles são conhecidos como artesãos, né? Mas naquela época, o que eles faziam, tá? Como eles mesmos produziam, o que acontecia? Uma confiança na técnica daquele produto que era feito, tá? E na reputação também. Muitas das vezes esse artesão ele era indicado por outros consumidores. Por quê? Porque o produto dele atendia as expectativas, tá? Dos clientes. Ali na Mesopotâmia, o que aconteceu também, né? No Código de Hammurabi já demonstrava a preocupação e a durabilidade das funcionalidades ali das moradias, tá? Das edificações, ou seja, o construtor que fizesse uma edificação naquela época e essa edificação ela chegasse a ruir, a cair, o que acontecia? Ele era punido pelo rei, tá? De que forma? O rei, ele era decretado que o culpado pela edificação ter caído foi a pessoa que construiu, e em troca, o que ele exigia, né? Ele exigia o sacrifício do filho primogênito desse homem, tá? Se o filho primogênito já tivesse morrido, eles pediam um sucessor. Então, era dessa forma que acontecia lá a fiscalização na questão da qualidade. Meio tenso, né? Mas era dessa forma que acontecia, tá, pessoal? E o que acontecia também com relação a isso, tá? Os fenícios, o que eles faziam? Basicamente, eles amputavam a mão do fabricante, tá? Do produto fora das especificações lá do governo, ou seja, não atendeu, fez errado, vai ser punido por isso. O que eles faziam? Amputavam a mão do fabricante do produto lá, tá? Era dessa forma aí, desse jeito, tá bom? Hoje em dia, o máximo que acontece, você é divertido, pega uma suspensão, é mandado embora do trabalho, mas ninguém amputa sua mão, tá? E ninguém manda matar o filho de ninguém mais hoje, graças a Deus, né? Que isso não acontece mais, na é verdade? Outra também coisa bem interessante com relação à qualidade, tá? Lá nos seus primórdios, lá, era com relação ao exército de terracota, tá? Existia um imperador conhecido como Xin Chuan, e esse imperador, antes dele morrer, ele mandou construir um exército, tá? Um exército todo feito em terracota. Mas, professor, o que é terracota mesmo? Eu não sei o que é isso. Terracota, pessoal, nada mais é do que uma argila, um tipo de argila de alta qualidade. Tá? E ele ordenou que fizessem esses bonecos aí que vocês estão vendo, tá? Todos de cerâmica, tá? Esse imperador, ele viveu ali cerca de uns 200 anos antes de Cristo, tá? E ele pediu para fazer todos esses bonecos aí da mesma forma como vocês estão vendo. Imagine só o alto padrão de qualidade que esse imperador tinha com relação a esses soldados, tá? Esses soldados eles variavam de tamanho de acordo com a sua posição hierárquica no exército, sendo que os maiores eram generais, tá? E aí ia diminuindo o tamanho dele de acordo com a hierarquia ia diminuindo, tá ok? Então era dessa forma, né, que foram feitos esses soldados, tá? Que iriam acompanhar ele após a morte. Esse era o objetivo dele.
Então, ele fez esses bonecos da melhor forma possível. Olha como eles são. Esse exército aí todo feito em terracota, tá ok? Que era essa argila de alta qualidade e precisão aí que eles foram feitos, tá? Imagina isso daí naquela época para fazer essas medições, tamanho, né, perfeição que foi feito isso daí, tá? Sem dúvida nenhuma, um grande patrimônio da humanidade. E naquela época, 200 anos antes de Cristo. Os romanos, eles já desenvolveram padrões de qualidade e métodos de medição altamente sofisticados, tá? A gente tira pelas edificações, né? Os pilares, toda aquela forma colonial que os romanos eles trabalhavam é bastante interessante. E se vocês observarem também os aquedutos que eles formavam naquela época, que eles trabalhavam também essa parte de pavimentação, né, de vias de acesso, estradas, todas foram construídas. A questão do cimento, pessoal. As primeiras experiências, tá, com esse aglomerante foram feitas pelo exército romano. Eles desenvolveram, tá, eles que iniciaram esse trabalho, tá? Asfaltamento, não com asfalto que a gente conhece hoje, mas os arruamentos eles eram todos feitos por pedras, tá? Bem precisas, eram feitas de paralelepípedos, tá? Ainda hoje, se você for no centro da cidade, aqui você vai ver esse mais ou menos daquela forma que eles faziam na antiguidade, tá ok? Então eles contribuíram muito assim com o desenvolvimento urbano, né, e social, questão de cultura também. Os romanos eles saíram muito à frente. E com a Revolução Industrial, já um pouco mais na frente, a produção em massa de bens manufaturados se tornou possível através da divisão do trabalho e da criação serial de peças, que criou problemas para aqueles que estavam acostumados a ter seus bens feitos sob medida. Ou seja, antigamente um artesão ele conseguia fazer, ele sabia como começava o processo, desde a matéria-prima, da aquisição da matéria-prima até a entrega na mão do cliente, né? Só que depois da Revolução Industrial, com o Fordismo, o que foi que aconteceu? Isso mudou. Cada colaborador ele tinha o seu padrão de processo ali, né? Ele tinha uma função para desenvolver, né? Naquela linha de montagem, e foi um sucesso isso. Até hoje ainda é muito utilizado esse padrão de Fordismo, né? Na maioria das empresas, principalmente no polo industrial também, a gente consegue ver muito isso, tá? Na fabricação de produto. Porque eles conseguiram alinhar, né, tempo e produtividade e qualidade através desse processo, tá? Desse processo de fabricação. Então, assim, no final dos anos 70 e 80 foram marcados pelos esforços, né, para a qualidade em todos os aspectos de negócio das organizações, prestadoras de serviço, incluindo finanças, vendas, pessoal, manutenção, gerenciamento, produção de serviços, tá? E a partir da década de 90, a qualidade ela foi marcada pela retomada das forças das empresas americanas e pela crise econômica nos tigres asiáticos, tá ok? Um longo caminho a ser percorrido em virtude do atraso no acesso à implantação desses conceitos, principalmente nos países menos desenvolvidos, que no caso é o Brasil, tá, pessoal? Então, aí a gente tem algumas eras, tá? Temos aí a era da inspeção, temos aí, nessa primeira era da inspeção, o que aconteceu, né? Os produtos eles eram verificados um a um, de um por um, tá? Já com o Fordismo implantado nas indústrias, pós Revolução Industrial. O que aconteceu? O cliente ele participa mais da inspeção também, tá? E a inspeção ela encontra defeitos, mas não produz qualidade, tá? Então, as pessoas elas se organizavam para produzir, tá? Produzir de maneira acelerada, mas a qualidade ela ia caindo. Então, teve que ser feito alguns estudos para que a gente pudesse melhorar essa situação. Foi a era que encontrou foi a era do controle estatístico, né, no processo, tá? Como foi que aconteceu isso, professor? Então, os produtos eles eram verificados por amostragem, ok? E um departamento especializado ele faz a inspeção da qualidade
ele faz a inspeção da qualidade. Foi aí que foi criado os setores de qualidade, tá, pessoal? Isso daí é fato, tá? E até hoje os setores da qualidade eles existem. Há empresas, né, que em alguns lugares, por exemplo, vamos tirar como exemplo aqui uma multinacional como a Moto Honda, tá? Empresa da qual eu trabalhei também, fiz parte por um bom tempo. O que que aconteceu? O que que acontece? A Honda ela é uma empresa que ela existe em mais de 60 países. E aí, em alguns países, como por exemplo, no país sede, no Japão, não existe mais a figura do inspetor de processo, tá? Nem o setor de qualidade ele não existe. Essa parte aqui do controle estatístico, ela fica sob os cuidados do próprio colaborador, ali no processo, tá? Para vocês verem lá como o nível de qualidade é muito alto. Então, aquela figura do agente de inspeção da qualidade, do inspetor de processo, não tem lá. Mas em outros países, tem que ter, é obrigatório, tá? E isso varia de acordo com a questão educacional e cultural de cada país. Eles vão adequando, tá? Dando treinamento da melhor forma possível para que a pessoa ela comece a agir como tal, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, claro, né? Tem que ter a figura do agente de inspeção, tem que ter o inspetor de processo, tem que ter o analista, tá? Tem que ter o coordenador, o chefe, tá? O gerente e assim por diante, tá? Até chegar no presidente da qualidade, tá ok? ênfase na localização dos defeitos também é dado, tá? A pessoa tem que fazer uma questão de rastreabilidade no processo, verificar no setor que está à frente, no setor que está atrás, o que pode ter acontecido para que aquele problema tenha sido gerado no setor dele. Então, é feito uma pesquisa, uma busca, uma análise bem precisa através de aquilo que são princípios básicos, né, em algumas empresas, tá ok? E aí vem a era da gestão da qualidade total, tá, pessoal? É um processo produtivo que é controlado, tá? Toda empresa ela é responsável, com ênfase na prevenção desses defeitos e na qualidade segura, tá, pessoal? Essa é a era da qualidade total, né? Então, ali, a questão está mais na parte da gestão mesmo, tá? Quando o processo do produto ali, do produtivo, ele é controlado, tá? Em que todos formam uma equipe, tá? Desde o operador até o presidente, tá? Fazem parte de uma equipe, todos trabalham em prol de um bem comum, que é a produção com qualidade, tá? Com custo baixo e com qualidade, tá? Em tempo hábil. Para quê, pessoal? Qual o objetivo? Não só satisfazer, mas superar as expectativas do cliente, tá ok? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui, a gente vai dando continuidade, tá? A partir de amanhã, de novo, de onde nós paramos, tá? Eu vou passar uma atividade para vocês lá no grupo, espero que vocês façam, tá? E por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.